Graça e paz, irmãos. Amém? Boa noite a todos. Bênção. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Com certeza você vai sair daqui diferente do que você entrou. Estava pensando, não sei se você gosta muito de assistir filme, né? Série. Hoje em dia está muito em voga filme ou série de super-herói. Não sei se você gosta de assistir. Na verdade, tem muitos super-heróis, né? Eu acho que o pessoal e os juniores, os adolescentes, eu acho que eles dão um banho na gente aí, né? Se a gente for perguntar, hoje tem Marvel, hoje tem DC e por aí vai. E se a gente for olhar, tem aqueles super-heróis que é da época do pessoal mais antigo, né? Só que foi repaginado, e tem outros super-heróis aí mais novos que a gente nem conhece. Mas o que seria uma característica, né, de um super-herói? Tem tanto super-herói aí que tem tantas coisas, mas se a gente for ver uma característica de um super-herói, é ele ter algum tipo de poder, alguma coisa assim, e pode ser tanto um super-herói que tenha força, de repente outro vai ser, igual o Pedrinho assiste lá, o Flash, ele é muito veloz, ele é rápido, ou de repente é algum super-herói que tem uma inteligência acima do normal, alguma coisa desse tipo, né? Então, hoje em dia, tem gente aí que já foi ao cinema e ficou, acho que mais de 3 horas sentado assistindo um filme de super-herói. Mas, e quando o super-herói não é tão super-herói assim? Quando é um super-herói improvável? Você já viu alguma coisa desse tipo? Acho que o mais que a gente pode se aproximar é falar do Chapolin Colorado, né? É aquele super-herói improvável, aquele que a gente olha assim e fala assim, cara, esse aqui não. Todo mundo, menos esse. Esse aqui não tem cacuete de super-herói coisa nenhuma, esse aqui não dá para nada, né? Todo mundo menos esse. E se a gente for para a Bíblia, olhar vida de homens de Deus e mulheres de Deus, a gente vai achar alguns super-heróis, podemos dizer assim, improváveis, né? A gente está acostumado talvez a falar sobre Davi, falar sobre Sansão, sobre Gideão e por aí vai, alguns homens de Deus que sim foram improváveis, mas foram usados por Deus para libertar o povo e para fazer algo que Deus tinha em mente, tinha um propósito ali. E falando sobre super-heróis, esses não muito prováveis, né, os super-heróis improváveis, eu gostaria de ler um trecho na palavra do Senhor, que talvez é um trecho que não sei se você até hoje na sua vida ouviu uma pregação nesse texto, talvez é algo até desafiador, mas você vai encontrar a vida desse herói improvável lá no livro de Juízes. Se você puder, você pode abrir sua Bíblia, seu aplicativo, você pode acessar, você pode acompanhar aqui conosco na projeção. A gente vai falar sobre um herói improvável hoje, que a história dele é narrada no livro dos Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 12, a gente vai ler até o 30, você pode acompanhar aí na sua versão, é uma leitura um pouco extensa, mas você ouça com atenção, acompanhe com atenção a história desse herói improvável. Talvez jovens, adolescentes, não sei se já ouviram a história desse homem. Olha só que história interessante. Juízes 3, versículo 12. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Em algumas traduções, o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor, olha só, o próprio Deus, deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador, chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tem uma mensagem secreta para ti, ó rei.
O rei respondeu: calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo as suas necessidades em seu cômodo privativo. Traduzindo, né? Em seu banheiro. Cansaram-se de esperar. E como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, que não é o Chapolin Colorado, tá, irmão? Mas sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, nenhum só escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Amém? Quem já tinha lido essa passagem? Quem lembra desse herói improvável do povo de Israel? Irmãos, essa história aqui está inserida dentro do contexto da decadência moral e espiritual do povo de Israel. Se você quer olhar um livro que conta sobre um ponto de vista de que o povo estava numa escuridão total, você dá uma visitada aqui no livro de Juízes. E esse livro vai falar sobre tanta coisa, irmãos: assassinato, traição, mentiras, massacres, idolatrias, guerras e por aí vai. Mas aqui está contada a história de homens que, mesmo sendo juízes ou heróis levantados por Deus, acabaram tornando-se corruptos, mal-sucedidos. E talvez você pense: olha, como pode uma história dessa estar na Bíblia, né? Como pode um livro desse estar na palavra de Deus? Mas esses relatos que nós lemos no livro de Juízes, se você já teve a oportunidade de ler o livro de Juízes inteiro, na verdade eles nos trazem algo relevante, sim, para os nossos dias, para hoje. Esse livro, ele possui histórias, irmãos, que estão mais próximos da nossa realidade do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Você quer um exemplo? O povo de Israel aqui, irmãos, eles viviam num contexto de pluralismo espiritual, porque quando o povo sai do Egito, o Senhor já havia, através de Moisés, falado que quando eles tomassem posse da terra, ou seja, de Canaã, eles deveriam tirar todos os povos que estivessem naquela região. Mas o povo, como é desobediente, o povo com a dura cerviz, o povo chega naquela região e aquele povo ele não vai retirar aquelas nações. Aquele povo simplesmente vai se acostumar, vai se amoldar àquelas nações. Israel não obedece a Deus no que deveria fazer. Então Israel ele começa a viver com aquelas pessoas, se amoldando ao costume, até o ponto de trair o seu próprio Deus, vivendo sob a direção de deuses falsos. Então, com isso, irmãos, o povo de Israel, ele tem que escolher diariamente entre seguir a Deus como Senhor, ou as preferências ou as tendências da sua época, porque ele não obedece, ele não retira os povos, as nações daquela terra. Irmãos, e quando nós olhamos para a nossa vida hoje, a gente vive, a gente trabalha, a gente se relaciona em meio a uma grande variedade de ídolos.
E aqui eu não estou falando somente de ídolos de outras religiões, não, mas eu estou falando do Deus da riqueza, do Deus do prazer, do Deus da realização pessoal, de alguém querer ser reconhecido, celebridade. Nós vivemos numa sociedade em que o Deus dela são esses. E nós vivemos constantemente e nos relacionamos a um meio grande de variedade de ídolos. Ídolo já ficou para trás, aquele pensamento que é simplesmente um artefato na sua mão, mas é algo que está dentro do seu coração. Um reformador já dizia que o nosso coração é uma eterna fábrica de ídolos. Então, irmãos, a época que nós vivemos hoje, ela pode ser descrita facilmente com a frase que resume o livro de Juízes. Essa frase que existe no livro de Juízes, ela aparece pelo menos 9 vezes, e é uma frase que traz a realidade e nos traz tristezas em ver isso. Se você quiser, você pode ir até o último capítulo do livro de Juízes, que é o capítulo 21, até o versículo 25. O livro de Juízes termina com essa frase, que aparece pelo menos 8 vezes depois. Olha só o que Juízes, capítulo 21, versículo 25 diz. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Traduzindo para a nossa pós-modernidade, né? Cada um fazia o que dava na telha. E hoje em dia, as pessoas vivem assim. Aqui está dizendo, naquela época não havia rei. E muitas vezes, quando nós não colocamos no trono do nosso coração o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, parece que cada um quer viver fazendo o que lhe dá na telha, aquilo que parece certo. Não direcionado, não conduzindo pelo que a palavra de Deus nos diz. Gostaria que você retornasse lá para o capítulo de número 3, para a gente meditar um pouco na história desse homem. Então, irmãos, a época que aquele povo vivia, eles viviam num constante ciclo de decadência. Isso fica muito claro, porque é algo bem simples. Aquele povo se rebelava contra Deus, aquele povo servia ao Deus de outras nações. Olha só, aquele povo já não servia mais a Deus de completude de coração e ia após outros deuses. E o que acontece? Quando isso acontecia, Deus, que é um Deus santo, Deus que é um Deus justo, e não queria que o seu povo se perdesse, Deus, ele se ira contra o pecado. O povo se rebela, o povo serve outros deuses, Deus verdadeiro, Deus Yahvé, ele se ira contra o seu povo, e ele manda a opressão. O Senhor manda, porque nós lemos aqui que o Senhor manda, como uma vara de correção para aquele povo. Isso é porque Deus ama, isso é porque o povo era filho. Deus tratava o povo como filho, não um bastardo, mas filho. Então o Senhor mandava a opressão para aquele povo, e aquele povo às vezes passava fome, aquele povo passava necessidade. Você lembra de Gideão, quando estava malhando o quê? O trigo no lagar, com medo de que viessem outras nações e levasse tudo que eles tinham de comida? Aquele povo vivia debaixo de uma opressão, quando assim Deus o permitia, mas o povo caía em si, e o povo começava a clamar, o povo clamava, e com essa, o Deus de Israel, que não é um Deus sádico, que não é um Deus mau, o Deus ouvia aquele povo, ouvia o clamor dos seus filhos, e Deus levantava um juiz. Deus levantava um juiz, aquele homem, aquela mulher, recebia uma capacitação do Espírito de Deus, para cumprir uma determinada missão, fazia isso, o povo vivia em paz. Só que daqui a um tempo, aquele juiz morria, o povo entrava em decadência de novo, e aquele ciclo se repetia mais uma vez. Isso nós podemos ver nessa história de Eude. Gostaria que você acompanhasse comigo. E o primeiro ponto é um povo de coração esquecido. Nós temos aqui, diante do povo de Israel, e isso também fala aos nossos corações hoje, de um povo esquecido. Versículo 12 vai dizer, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, o que o Senhor via como mal. Mais uma vez,
Outras traduções diz, tornaram a fazer. Então, o ciclo, você lembra desse ciclo? Ele começa. O povo tinha sido liberto por um juiz anterior, Otoniel, e agora passa-se um tempo e o povo começa novamente a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o que Deus chama de mal aqui, irmãos, tem dois aspectos. E o primeiro é esquecê-lo, e o segundo aspecto é servir a outros deuses. Mas é interessante, irmãos, que quando a gente fala que o povo esquecia-se de Deus, não é que o povo tinha amnésia, o povo não lembrava, não sabia mais nada, não. Quando a gente fala que o povo esquecia-se de Deus, era porque eles não eram mais controlados por aquilo que eles sabiam a respeito do Deus grandioso. Aquele povo, irmãos, eles não esqueceram que um dia os seus antepassados foram tirados com mão forte do Egito, não, eles não esqueceram, mas simplesmente eles não eram mais controlados, não mais viviam de acordo com aquilo que eles sabiam. E o problema do povo de Israel, como a gente vê muitas vezes hoje, é que eles não rejeitaram a Deus completamente, mas também não aceitaram de forma integral. Você não vai ver no povo de Israel eles falando assim, olha, nós rejeitamos Deus e nós não queremos mais saber. Não. O problema daquela nação é que eles não rejeitaram a Deus completamente, mas também não o serviram integralmente. Eles viviam com o seu coração dividido. E o que o inimigo quer fazer muitas vezes dentro das igrejas hoje é fazer com que nós cristãos sirvamos a Deus não de uma maneira completa, íntegra. Essa é a maior sacada do inimigo. É fazer com que nós vivamos achando que estamos vivendo de maneira completa e integral, mas nós estamos esquecendo do que Deus fez por nós, de quem Deus é. Isso é uma realidade espiritual em nossos dias, sim. Porque nós podemos conhecer intelectualmente algo que é verdade sobre Deus, mas isso não mais nos controla, isso não mais nos sensibiliza. E nós esquecemos. Nós esquecemos. Embora muitas pessoas estejam dentro da igreja, conheçam as verdades sobre Deus, ouvem falar sobre as verdades de Deus, mas se esquecem facilmente o significado dessa realidade. Essas pessoas não são mais impactadas, elas não mais sentem, elas não mais provam, experimentam um relacionamento com Deus. E aqui, esquecer a Deus não é esquecer do Deus dos seus pais, do Deus que um dia você conheceu, mas que essas verdades não impactam mais a sua vida. E falar em esquecer, nós falamos em relacionamento. É você se relacionar com Deus. E o problema disso tudo é que nós podemos vir à igreja de domingo a domingo e não estarmos nos relacionando com Deus. Nós podemos vir à igreja de domingo a domingo e estar aqui pregando, estar tocando, estar cantando, estar servindo, e nós não estarmos impactados ou controlados pelaquilo que nós sabemos sobre Deus. Aquele povo esqueceu-se de Deus. Esse era um aspecto de retornar a fazer o que era mal. E segundo, era servir a outros deuses. E como eu falei no início, nós estamos cercados por tantos ídolos em nossa vida. Trabalho. Eu aprendi sempre uma coisa que eu fico alerta, que geralmente esses ídolos que podem nascer em nossos corações são coisas que Deus nos dá, coisas boas. Por exemplo, dinheiro. O ser humano pode se tornar avarento em busca do dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso pode se tornar um Deus na minha vida. Trabalho. O trabalho pode se tornar um Deus, um ídolo. Filho, você pode fazer do seu filho o seu ídolo. Cônjuge, você pode fazer do seu cônjuge o seu ídolo. Mas todos esses ídolos um dia vão te decepcionar. E quando eles te decepcionarem, você vai cair prostrado porque você ficou frustrado. Porque eles tomaram o lugar de Deus no seu coração.
E aqueles povos serviram a outros deuses. Estamos diante de um povo de Israel esquecido, mas hoje dentro das igrejas, nós temos que constantemente estar falando do Evangelho, estar pregando sobre a graça, falando sobre o Evangelho, sobre a cruz de Cristo, para que o povo tenha, como exposto aqui, pintado, vívido, Cristo morto e Ele crucificado. E o segundo ponto, irmãos, que o castigo que Deus permite para esse povo é um castigo que vem para o bem. Olha só o versículo de número 13, que vai dizer: conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob domínio do rei de Eglon durante 18 anos. Você sabe que 18 anos é uma vida. O povo de Israel ficou sob o domínio desse rei. Então, irmãos, até mesmo castigar o seu povo, Deus ele age com bondade. Até Deus castigar o seu povo, Ele está agindo com amor para com os seus. O próprio Deus dá poder a este rei para subjugar Israel. Ele faz isso porque Ele ama os seus. A gente costuma sempre dizer, no dia que Deus não ligar mais para você, mas se Ele corrige é porque nós somos filhos, nós não somos bastardos. E muitas vezes, quando Deus quer nos advertir, Ele vai, como um pai, nos chamar, Ele vai nos orientar, Ele vai nos conduzir. Irmãos, e é tão interessante aqui, que talvez você possa ler e não se atentar muito, não sei como está a sua tradução, mas diz que eles perderam a cidade das palmeiras. Não é aqui onde viviam os palmeirenses não, tá, irmão? Mas eles perderam a cidade das palmeiras. Alguém sabe que cidade é essa? Alguém sabe? É uma cidade chamada Jericó. Aquela mesma Jericó que você lê, que o Senhor com mão forte deu para aquele povo, que as muralhas de Jericó vieram ao chão e aquele povo entrou e conquistou. Por causa de uma vida de esquecimento de Deus e viver segundo os outros deuses, Deus permite que aquele rei e aquela aliança de reis tomem a cidade das palmeiras, Jericó. Irmão, se Deus não trouxesse o sofrimento, a dificuldade para Israel, o povo não iria reconhecer a situação em que eles estavam. Talvez o Senhor queira falar alguma coisa para nós. Muitas vezes Ele permite uma dificuldade, uma tempestade, para dizer: ei filhos, preste atenção. Será que nós com nossas atitudes não sofremos consequências de perder aquilo que Deus muitas vezes nos deu? Ah, Deus é mau, Deus é ruim, o que é que Deus está fazendo? Mas será que pelas nossas atitudes de esquecer, de dar lugar em nosso coração a outros deuses, aquilo que nós conquistamos, muitas bênçãos que Deus nos deu, parece que nós perdemos? O povo tinha perdido Jericó, que um tempo atrás eles estavam conquistando. Irmãos, e a servidão que eles passam, você percebe isso no ciclo desse livro, é que era por mais tempo. Se antes eles ficavam por 5 anos sob servidão, agora eles estão a 18. Aí se você olha mais para frente, eles ficam 20, 50 e por aí vai. Mas Deus não é um Deus mau, iracundo, que faz isso para dar o troco, mas é um Deus que faz para redimi-los. E é um Deus que continua fazendo por nós, pelos seus filhos. Quando a gente lê lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, 32, naquele contexto da ceia, Paulo vai dizer, quando o Senhor nos repreende, é para que nós não sejamos julgados com o mundo, porque Ele nos ama. E o terceiro ponto, o arrependimento necessário para o avivamento. Quer ter um avivamento na sua vida? Arrependimento é uma chave primordial. Olha só o versículo de número 15. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor. Se novamente os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o povo, eles se arrependem.
Porque se não fosse um arrependimento verdadeiro, o Senhor Deus não levantaria um juiz. E depois de algum tempo, o povo, sob pressão, ele clama ao Senhor novamente. E o que é que o Senhor faz? Que eles deu um libertador chamado Eude. Então o povo clama, Deus ouve, Deus não tem prazer em punir seus filhos, mas quando é necessário ele faz, assim como fez com o seu povo, é para gerar tristeza, segundo Deus, que traz o arrependimento. A tristeza, segundo Deus, Paulo vai falar, ela produz o arrependimento, é diferente do remorso. Quando você chora só por causa das consequências de algo que vai vir. Geralmente a gente age assim, né? O adolescente, o jovem, pega o carro do pai, sai sem autorização, aí bate o carro, aí causa um transtorno, aí chora porque deu PT, vou apanhar, vou ficar sem isso, sem aquilo. Às vezes é um remorso, mas o arrependimento, o choro, a tristeza, segundo Deus, ela traz o arrependimento. E é isso que Deus está olhando para esse povo. E a palavra do Senhor nos fala que nós devemos reagir às situações que nós passamos muitas vezes. É pensando em como a mão de Deus está trabalhando para que a gente reconheça as áreas que nós precisamos de renovação espiritual. Aquilo que nós estamos passando neste momento, você sabe. Talvez é o momento que você olhe e reconheça que é a área que você precisa de uma renovação espiritual. E o povo, depois de clamar, é quando Deus envia um libertador. E o quarto e penúltimo ponto da nossa meditação nessa noite é que aí vem um super-herói improvável. Um juiz improvável, porque aqui vai dizer que ele é canhoto. Hoje a gente na modernidade, né, no mimimi, daqui a pouco vai dizer que existe canhotofobia, né? Então você é contra os canhotos? Não, irmão, quando eu era criança eu até queria ser canhoto, achava bonito, né? O pessoal dizia que quem é canhoto é mais inteligente, né? Mas alguém vai dizer, tá vendo? Mas irmãos, aqui ele vai dizer que era um homem canhoto. Olha só, coisa interessante. Eude, homem canhoto, filho do Benjamim Gera. Ou seja, era alguém que talvez não tivesse habilidade com a mão direita. E quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente vê inúmeros salmos dizendo a destra do Senhor é poderosa, a destra do Senhor faz proezas, né? A mão direita do Senhor. Então a gente vê aqui, a Bíblia não diz, uma possibilidade que talvez ele tivesse algum tipo de paralisia que incapacitasse ele de usar a sua mão destra. E diz ele era um homem canhoto. Então justamente naquela época em que a maioria dos guerreiros, eles eram destros, que significava poder, significava habilidade, uma força. Aqui o texto, ele deixa bem claro, olha, Eude, homem canhoto. Esse homem é uma escolha surpreendente. Ele é um herói improvável. Ninguém ia procurar esse Eude para nada. Ninguém ia procurar ele ou ia seguir esse homem para alguma coisa. Mas o Senhor Deus levanta esse homem canhoto improvável. E aqui tem umas coisas interessantes, porque fala que ele é filho do Benjamim Gera. Olha só, ele era benjamita. Você sabe o que significa benjamita? Sabe o que significa benjamita? Parece ironia nesse texto, né? E escolheu Eude, o canhoto, filho de Gera, benjamita. Benjamita é filho da mão direita. Olha as ironias do texto. Benjamita, ele era da tribo de Benjamim, benjamita, filho da mão direita, mas ele não era destro, ele era canhoto, ele não tinha habilidade, e aqui vai dizer que ele foi enviado para pagar justamente tributo, era uma posição de submissão, inferioridade. Aí, talvez eles olharam para Eude e falaram assim, esse cara serve para quê? Né? Para pagar tributo, vai lá, se morrer, morreu menos um, vai lá levar o tributo para o rei, vai lá pagar o tributo, e ele era conduzido para pagar o tributo. A gente vê aí no versículo de número 15. E a partir do versículo 16 a gente vê que Eude ele é sagaz e ele é usado para ser um libertador. E olha só, ele faz um punhal, ele coloca no lado direito, no lado errado dele, né? Ele é um canhoto.
E é interessante, irmãos, eu não vou ler todo o texto, nós já lemos no início. É interessante o que me chama a atenção, 2 versículos, o 19 e depois o 26. Que o versículo 19 diz que junto aos ídolos que estão perto de Gigal, ele voltou. Ele vai lá entregar o tributo ao rei, e quando chega perto desses ídolos, ele volta. E acontece tudo aquilo ali que a gente leu. E é interessante, não sei se você percebeu, mas lá no versículo 26, vai dizer que quando ele está fugindo daquela situação, enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu. Aqui me vem a imagem de Deus dando livramento para o seu povo, aquele povo que esquecia do verdadeiro Deus, mas aqui, representando ali que aquele rei Eglon estava protegido pelos seus ídolos, mas foi bem ali no meio dos ídolos, que Deus dá vitória para o seu povo, entre a proteção daqueles ídolos, daqueles deuses. E Eglon vai, e tem essa atitude. Um homem improvável. E ele vai dizer, eu tenho palavra dos deuses. Olha só o versículo de número 20, você pode voltar um pouquinho. E aproximou-se do rei que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão e repetiu, tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando ele fala, tenho uma mensagem de Deus, no original aqui, ele está falando do Deus de Israel. O nome pessoal do próprio Deus, Yahvé, o Senhor. E com isso ele mata esse rei Eglon. Ele destrona esse rei, e Eude, ele reconhece que a vitória veio por causa do poder de Deus. Versículo de número 27 vai dizer isso claramente. Diz assim, quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Então a gente já percebe que Eude estava sozinho, mas agora ele já está na posição de liderar. E no 28 ele diz, sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. E aqui vai dizer mais uma vez, eles o seguiram. Eude, ele não se vangloria da sua ação, da sua atitude, mas ele atribui a vitória a Deus. Antes de liderar o povo, ele ia lá como um homem, levando tributos. Mas agora ele está liderando um povo. E aqui vai dizer, termina dizendo que o povo teve paz naquela terra durante 80 anos. E o meu último ponto, irmãos, é falar sobre o nosso herói improvável. Talvez você pense, rapaz, o que é esse livro de Juízes, o que é que essas histórias malucas estão fazendo na palavra de Deus? Meus irmãos, mas a resposta para tudo isso, para essas narrativas, você pode maratonar o livro de Juízes aí, hoje que você chegar na sua casa, é porque esse livro nos fala sobre o Evangelho. O livro de Juízes e tantos outros livros da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, eles não se resumem a uma série de exemplos de homens ou mulheres que nós devemos seguir, que devem ser seguidos. Mas essa história, mas os livros da Bíblia, Juízes, falam de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é paciente, um Deus que trabalha incansavelmente para resgatar o seu povo. A essência desse livro de Juízes, a essência dos livros da Bíblia, é sobre a graça abundante de Deus, mesmo quando o seu povo se esquece dele. O livro de Juízes, essas histórias que talvez pareçam de guerra, de massacre, mas falam de um Deus que não se cansa de buscar o seu povo. Não se cansa de agir com graça e misericórdia. E eu não quero dizer para você, olha, seja como Eude, mas eu quero dizer que tudo isso, todos esses juízes, todos esses personagens da Bíblia, eles apontam para o super-herói maior, o juiz maior, o herói mais inesperado e canhoto de todos, podemos dizer assim. É só você pegar o seu livro do profeta Isaías, capítulo 53. Ele vai dizer de um juiz, de um homem, de um herói improvável, de quem as pessoas viravam o rosto, um homem de dores, experimentado em trabalho,
Quando o nosso Senhor e Salvador, Cristo, o Messias, chega, as pessoas simplesmente olham para ele e falam assim: esse é o Messias? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo é sobre ele, é a respeito dele. O profeta já assim falava: homem de dores, experimentado em trabalho. Será que nós não viraríamos o rosto para Cristo se ele estivesse aqui hoje? Da maneira como ele veio há mais de 2000 anos atrás? E nós olhássemos para ele assim: esse é o Messias? Será que nós não faríamos o mesmo? Mas eu quero dizer que ele é o juiz por excelência. Aqueles juízes falhos, a gente olha para tanta história de Gideão, de Sansão, mas esses homens, a vida desses homens aponta para o juiz libertador perfeito que foi Cristo Jesus, o libertador do seu povo. A nossa salvação, a minha salvação, a sua salvação se deu por meio de um que foi marginalizado, nascido numa manjedoura, que não tinha onde nascer. Ele não veio, não nasceu em berço de ouro. Não tinha lugar na estalagem. Como Isaías descreve o rei sofredor, que entrou montado num jumentinho. Um Deus sofredor, que não tinha onde reclinar a sua cabeça, que durante os 3 anos do seu ministério, sofreu. O que era dele talvez fosse somente a cruz, porque ele nasceu numa manjedoura que não era dele. Ele partiu pães e multiplicou peixes, também não era dele, era emprestado. Ele subiu em barcos para pregar que também não pertencia a ele. Mas tem uma coisa que pertence a ele, e que só ele poderia fazer, para me resgatar e resgatar você, era subir naquela cruz. E todos olhavam para ele e disseram assim: esse é o rei de Israel? Mas ele é o juiz libertador perfeito. E a nossa salvação se deu por meio deste, que as pessoas olhavam como marginalizado. Um homem que não veio com um exército, como muitos esperavam. Um homem que não veio com espada nas mãos, mas ele escolheu a arma mais poderosa e mais inapropriada de todos, que foi uma cruz. E muitos olham com desprezo, e muitos olhavam dizendo: desce daí, se tu és rei, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva nós. Mas Cristo não podia fazer isso, porque se ele descesse, ele não poderia realmente salvar a si mesmo e também salvar a humanidade. Ele escolheu ficar. Esse é o nosso juiz libertador. Ele não veio com espadas, com armas, com exército, mas ele veio com a arma mais inapropriada, uma cruz. E durante a EBD nós temos falado aqui 17 domingos aqui sobre a cruz de Cristo. Como ela tem sido muitas vezes esvaziada nos púlpitos aí afora, quando não ser mais pregado o evangelho da graça de Cristo, o Cristo e esse crucificado, que era vergonha, que era loucura, mas ele morreu, se entregou, foi tido como maldito, por minha causa, pela sua causa, foi completamente sozinho, igual Eude chegou aí sozinho lá no meio de todo mundo, para enfrentar, mas foi sozinho que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele teve que pisar o lagar da ira de Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo sozinho naquela cruz, naquele dia, no jardim do Getsemane, que ele orou e disse: Pai, se possível, passa-me de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Foi sozinho que Jesus conquistou a vitória para o seu povo. Foi sozinho naquela cruz, onde o próprio Pai o abandona. Mas é ali sozinho, onde ele esmaga os seus inimigos através de uma aparente fraqueza. Quem passava ali fala assim: este é um rei?
Este vai nos libertar, este fraco. Mas foi através de uma aparente fraqueza, com suas mãos e pés cravados no madeiro, com a coroa de espinho, que esse juiz perfeito nos trouxe salvação. Foi por meio dessa aparente fraqueza e não de um poder. Ele poderia ter descido daquela cruz. Foi por meio de uma aparente derrota e não de uma vitória. Foi por meio de uma aparente loucura e não de uma sabedoria. E assim como Eude entrou no meio daquele povo, matou aquele rei, expôs aquilo tudo, aquela situação, os seus súditos chegaram e viram aquele homem morto. É interessante que enquanto muitos zombavam da morte de Cristo, muitos zombavam do que estava acontecendo, o Senhor ali, nu, sendo pregado, exposto, envergonhado, na verdade, no âmbito espiritual, ele estava despojando os principados e potestades. Ele estava publicamente expondo ao desprezo e triunfando na cruz. Eude, irmãos, esse juiz improvável que a gente leu, ele aponta para Jesus. É um tipo. Jesus é maior, mas ele também faz referência a nós. Deus usou um libertador canhoto, improvável, para levar um povo também improvável, um povo canhoto, um povo que muitas vezes vive esquecendo de Deus e servindo aos outros deuses e ídolos. Muitas vezes a gente gosta da história, né, de Davi. Quem nunca aprendeu assim, né? Quem é Davi? Você é Davi. E nós vamos sair daqui hoje derrubando os Golias da sua vida. Ei, irmãos, na verdade a gente não era Davi coisa nenhuma. Na verdade a gente era o povo escondido, com medo de Golias. Na verdade você e eu não éramos Golias, Davi coisa nenhuma. Nós éramos o povo amedrontado no medo, com medo de Golias. E vem Davi para dizer, olha, está comigo. Enquanto nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, sem poder fazer nada, chegou o Davi maior e disse, ei Golias do pecado e da morte, está comigo. Eu vou vencer você no Calvário, na cruz. Hoje sim, o Senhor nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos chama a sentar nas regiões celestiais, juntamente com Ele. E eu quero concluir. Alguma aplicação para a nossa vida, rapidamente, dizendo que nossa vida aqui necessita de um avivamento contínuo, irmãos. Contínuo. Arrependimento. Nós já experimentamos a conversão, de nos voltarmos dos ídolos para Deus e nos arrependermos, mas a nossa vida de cristão exige de uma conversão diária. Tivemos uma conversão já por completo, mas ela exige uma conversão diária, um arrependimento contínuo. Então nós necessitamos de um avivamento contínuo, de arrependimento, de buscar em oração, destruir ídolos do nosso coração e voltar-se para Deus. Para que a gente não venha esquecê-lo dele jamais. Não venha ser impactado e viver de acordo com aquilo que nós sabemos. E outra coisa, você talvez entrou aqui tentando ser o super-herói da sua vida. Tem áreas que a gente acha que a gente vai conseguir porque a gente é forte, né? A gente é poderoso. E talvez você tenha entrado aqui achando que você pode ser o super-herói da sua vida, ou colocado alguém como super-herói da sua vida, para tentar acabar com a sua dor, com a sua tristeza, com o seu sofrimento, com algo que você está passando. E talvez você já tenha ouvido falar em Cristo Jesus, mas de repente você fala, será? Esse homem, o que ele tem para oferecer? Como foi falado aqui, as pessoas de fora estão procurando, precisando de alguma coisa, estão vazias, procurando alguma coisa, como Paulo fala, no escuro, tateando, como se pudesse achar alguma coisa. E nós, vira e mexe, queremos ser os heróis, super-heróis da nossa vida, e dizer, Senhor,
tá bom, Senhor Jesus, amém, a gente vem para a igreja, mas nas nossas áreas sentimentais, financeiras, material, e seja lá qual for, a gente parece que sabe resolver melhor do que Deus, do que Jesus. Mas se tem aqui você tem tentado ser o super-herói da sua vida, eu quero dizer que você vai fracassar. Você vai fracassar. E isso eu não estou falando de boca cheia e dizendo não. Mas enquanto nós não entregarmos as áreas da nossa vida, aquele super-herói, aquele juiz improvável para o mundo, nós vamos fracassar. E talvez você ache que Cristo é todo poderoso para te salvar, mas agora a partir daqui eu quero andar sozinho. E Deus nem sempre utiliza os métodos que nós achamos normais. Tem área na sua vida que Deus está falando para você, olha, deixa que eu sei como resolver. Você não é forte o bastante, você não é forte o suficiente, você não é inteligente o suficiente. Você tem um super-herói, um juiz improvável, que o mundo talvez vai dizer, esse aí, eu estou com problema nisso, você está me falando desse homem, de Bíblia. O primeiro relacionamento que Deus quer fazer é novamente restabelecer a paz entre você e Deus. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então, irmãos, se você está precisando de algo na sua vida, deixa o Senhor trabalhar. Por mais que talvez você esteja, Senhor, mas parece que eu tenho um controle, parece que eu vou conseguir. É Ele que vai fazer. Não cometa o mesmo erro desse rei aqui, Eglon, que ele olhou para Eúdio, olhou para o libertador, que foi escolhido por Deus, e não lhe deu nenhuma importância. Não olhe para Cristo, o libertador que Deus escolheu para morrer em seu lugar, e você não venha dar nenhuma importância para Ele. Que você, ao olhar para Cristo, meu irmão, você possa ver poder, você possa ver sabedoria de Deus. O Senhor já nos deu um libertador. E a primeira libertação que Ele nos trouxe foi das garras de Satanás. Ele tornou-se maldito em nosso lugar, sendo pregado no madeiro. E agora, basta nós andarmos e dizer, Senhor, vencer esse super-herói na minha vida. Existe uma areazinha lá difícil que eu não posso, mas o Senhor sabe como fazer. Amém?